Olá, tudo bem? Neste vídeo nós vamos aprender a configurar as permissões e funções de cada usuário. Clicando aqui em configurações, nós vamos clicar aqui em permissão de acesso, funções. Aqui nós vamos trabalhar com 3 exemplos, um estagiário, uma secretária e um advogado associado. Então, nós vamos cadastrar aqui a função. Então, vamos começar aqui pelo estagiário. Salvar a secretária. E o advogado associado. Para configurar a permissão que cada usuário vai ter, então nós vamos aqui em estagiário e vamos começar pelo estagiário. Clicando aqui, ele vai abrir as permissões dessa função. Então, aqui ele tem algumas informações. A gente vai repassar o que cada uma delas significa. Então, aqui a gente vai configurar as permissões do projeto. Então, o projeto seria os processos. Se esse usuário, ele vai poder gerenciar todos os processos. Ele vai poder gerenciar os processos. Se ele vai poder criar novos processos. Sim, ele vai poder. Editar processos. E se ele vai poder excluir os processos. Então, aqui a gente não vai deixar habilitado. Esse estagiário, ele não vai poder excluir nenhum processo, somente incluir um novo. Se ele vai poder adicionar ou remover membros no processo. Então, esse estagiário, ele vai poder incluir mais de um advogado dentro do mesmo processo. Então, a gente vai deixar habilitado. Se ele vai poder criar tarefas, editar tarefas e excluir tarefas, a gente não vai deixar habilitado. Se ele vai poder comentar tarefas, criar uma etapa, editar uma etapa. E se ele vai poder excluir uma etapa, a gente também não vai deixar habilitado. E se ele vai poder deletar arquivos, que seriam excluir os arquivos pertinentes a esse processo. Dentro do processo, o doutor ou a doutora poderá enviar ou receber arquivos para o seu cliente. Então, se deixar essa opção habilitada, esse usuário vai ter a função de excluir qualquer arquivo. Então, a gente também não vai deixar habilitado. O nosso estagiário não vai poder excluir nenhum arquivo do processo. Aqui abaixo vai ter definir permissões de membros da equipe. Então, aqui é possível configurar se o nosso estagiário vai ter acesso à lista de membros da equipe. Então, seria a lista de usuários do sistema. Então, essa informação ela pode ficar visível ou podemos ocultar também. Aqui no caso, nós vamos deixar habilitado, nós não vamos deixar habilitado, desculpe. O nosso estagiário ele vai poder visualizar todos os membros da equipe. Então, se ele terá acesso a todos os outros usuários. Então, aqui é possível esconder a lista de membros da equipe. É possível configurar se ele poderá ver os dados de contato dos membros da equipe, se ele poderá ver os links das redes sociais dos membros da equipe e se ele poderá alterar essas informações. Então, aqui no nosso caso, o estagiário ele vai ter acesso às informações de todos os membros da equipe. Então, nós não vamos esconder a lista de membros, ele vai poder ver os dados de contato e ele poderá ver também os links das redes sociais. Ele não vai poder alterar nenhuma informação de membro da equipe, então nós vamos deixar aqui não. Definir permissões de mensagem. Aqui é possível configurar se esse usuário vai poder enviar mensagem para clientes ou membros da equipe. Então, aqui o nosso estagiário ele vai poder enviar mensagem para os clientes e para os outros membros da equipe. Então, nós não vamos selecionar nenhuma dessas opções. Aqui é possível configurar para que ele envie também mensagem somente a membros específicos. Então, clicando aqui, é possível selecionar
os membros específicos. Nesse caso, nós não vamos habilitar. Definir permissões de eventos. Aqui, ele vai autorizar ou não o compartilhamento de eventos. Então, nós vamos deixar desabilitado. Se ele pode gerenciar as licenças de membros da equipe. Não pode. Se ele pode gerenciar o controle de jornada da equipe. Não. Se ele pode gerenciar a gestão de tempo dos processos dos membros da equipe. Não pode. Se ele pode acessar a aba Faturas. Então, aqui, na aba Faturas, se nós deixarmos selecionado que sim, esse usuário ele vai poder criar novas faturas, que seria lançar e criar os recebimentos do escritório. Se nós selecionarmos somente leitura, esse usuário vai poder somente visualizar as faturas, não vai poder criar uma nova fatura e nem editar uma nova fatura. Então, nós vamos deixar habilitado aqui que não, o nosso estagiário não vai poder ter acesso ao financeiro do sistema. Ele pode acessar orçamentos? Não. Pode acessar as despesas? Não. Pode acessar as informações de abrangência? Aqui as informações de abrangência são os clientes. Então, aqui ele vai poder acessar todos os clientes ou apenas clientes próprios. Porque quando nós cadastramos um novo cliente, é possível atribuir esse cliente a um usuário. Então, aqui, se nós clicarmos para que ele veja somente os clientes dele, serão os clientes atribuídos a esse usuário específico. Somente leitura, ele vai poder somente visualizar as informações do cliente. Ele não vai poder incluir nenhum novo cliente e nem editar nenhuma informação. Então, nós vamos deixar habilitado que ele pode somente ver as informações. Não vai poder incluir e nem editar. Se ele pode acessar as informações do lead. Os leads são os possíveis clientes. Então, aqui funciona da mesma forma. Se ele vai poder visualizar de todos ou somente dos leads atribuídos a ele. Então, aqui a gente vai incluir que ele não pode ter acesso, o estagiário. Se ele pode acessar chamados, não. Se ele pode gerenciar avisos, não. Se ele pode acessar ordens, não. E se ele pode gerenciar as sessões de ajuda e do banco de conhecimentos, que seria essa área aqui, a gente também vai deixar selecionado que não. Clica em salvar e ele vai salvar aqui as informações dessa função. A função do advogado associado vai ser da mesma forma. Aqui o doutor ou a doutora poderá configurar as permissões de cada função. Então, aqui nós criamos 3 funções de exemplo, mas essas funções elas podem ser criadas conforme a necessidade. E aqui as permissões elas podem ser também configuradas de acordo com a necessidade de cada função e de cada usuário.